61 anos, carioca, ator, apresentador, diretor, mas também político, polêmico, bravo e doce. Tudo na mesma pessoa. Alexandre Frota, meu convidado nessa nova Trilha da Coragem, nessa temporada que está começando com ele, foi casado algumas vezes, tem muitos amigos nos mundos artístico e político, mas também fez muitas inimizades, pois não tem papas na língua. Atuou em Vereda Tropical, Rock Santeiro, Show do Tom, A Praça é Nossa, fez história na primeira edição da Casa dos Artistas, mas também posou nu algumas vezes para a revista Íntima, para a G Magazine, e fez também filme pornô. Depois da vida política, fez uma mudança na vida dele, eu quero saber tudo. E agora ele é vereador por Cotia, aqui na região metropolitana de São Paulo, depois de ter passado lá pelo governo federal como deputado federal. Mas isso é só para começar, porque ele está aqui na minha frente, eu vou querer saber tudo e muito mais. Tudo bem? Tudo ótimo, bom ver você. Igualmente. Bons tempos, saudades tempos da nossa época. Sim, né? Trabalhamos juntos no programa Hoje em Dia, né? Hoje em Dia, na Record, eu fazia Record. As matérias especiais, né? Algumas com Cavallini. Foi, com né? Cavallini. E ali eu descobri um Frota que quase ninguém conhece, que você ali se permitia. A gente viajava bastante, fazia os esportes não convencionais, os Sim. esportes radicais, as matérias de shows, era bem bacana, eu adorava. Eu imagino, porque você, aqui é a Trilha da Coragem, se tem uma pessoa que tem coragem no sobrenome, é você, né? Gravava, editava, colocava no ar. Muitas vezes eu virei à noite na Record editando para poder entregar a matéria de manhã cedo para vocês. Para exibir no programa do dia. Várias vezes eu saí de lá só depois do programa. Vi o dia nascer lá dentro da Record. Porque você é perfeccionista? Eu gosto de editar. Né? Gosto de editar. Eu já gravo, Carla, eu gravo editando. Então, para o editor, chega quase tudo pronto, entendeu? Porque eu já gravo dando tempo de edição para ele e uma sequência boa para ele. Eu não deixo faltar imagens, não deixo faltar conteúdo e já gravo com a cabeça do editor. E eu sempre gostei, e vocês na Record, você talvez não lembre, você, Vildomar, quando eu cheguei lá no Hoje em Dia, o que você precisa? Eu preciso de um editor. Eu quero um editor. Eu sempre gostei de ter um editor do meu lado nos programas que eu fiz. Durante a gravação? Durante a gravação, quando era permitido, né? Quando eu tinha essa oportunidade, eu adorava. Mas um editor fixo. Para editar as minhas matérias. Então, desde o início, a gente trabalhou assim. E qual a melhor matéria que você já fez? Era o Valtinho, não era? Era também. O Valtinho, ele deu um editor. Então, praticamente, esse editor ficava fixo comigo. Quem obviamente, era, você lembra? Eu não vou lembrar agora, mas às vezes, quando ele precisava fazer outra coisa, óbvio, ele fazia, mas ele sempre editava as matérias do Frota. A prioridade dele era essa. E isso facilita muito o nosso trabalho, porque eu acabo convivendo com o editor, sei o que ele gosta, se eu vou faltar a edição... Ele faz por você. Ele faz e eu... Porque entende como que você pensa, como você gosta. Entendeu? E eu nem preciso Você tem ligar saudade pra ele. disso? Muitas. Tenho bastante saudades. Eu tenho saudade porque é uma coisa que eu gosto, né? De produzir, de dirigir, de criar, né? A gente criou muitas matérias especiais. Michael Jackson, fizemos os 30 anos dos embalos de sábado à noite, com o do filme do John Travolta, Madonna. Nossa, foi assim uma série de coisas bem bacanas que eu fiz lá. E qual o seu legado, você acha? Nessa vida toda, com 61 anos, com tanta história, com tanta coisa que você já fez num Brasil de várias épocas, né? Ô, Carla, todo dia eu tô aprendendo. Eu sou um cara inquieto, Eu sei. sou um cara que eu acordo 4h30 da manhã todos os dias, durmo cedo. Quando posso dormir cedo, durmo cedo. Essa noite, por exemplo, eu dormi depois do jogo. Que ontem, a gente está gravando numa sexta-feira, ontem o Corinthians é campeão paulista desse ano de 2025. Teve o jogo, eu acabei de assistir o jogo, eu dormi. E eu acordei às 2h30 com uma demanda de uma briga no hospital infantil entre uma médica e uma mãe. Elas chegaram a vias de fato. Lá em Cotia. E aí me ligaram. E eu fui para lá, no caminho liguei para a polícia, liguei para a Guarda Municipal também e fui acalmar a situação
e fazer o que tem que ser feito, né? Porque o trabalho como vereador é muito mais difícil do que o trabalho de um deputado federal ou de um deputado estadual. O vereador, ele vive isso que eu Ele está acabei mais de te próximo falar. do cidadão, né? Não, ele está totalmente próximo, ele é da esquina, né? Tanto é que a gente costuma ver nas épocas de eleição, das eleições, você costuma ver assim, para vereador, Zezinho do Açougue, Sim. Paulinho do Carro, Sim. Marcelinho do Martelo. Porque ele quem sai em socorro porque da população. É aquela galera ali, né? Então, para mim foi uma vitória muito grande ter me tornado vereador sem gastar dinheiro e sem comprar um voto na cidade. Então, eu tenho pessoas que conheço que moram lá que falou que você foi muito bem votado, né? Eu fiz uma campanha linda, colorida, bacana, diferenciada, com pouca gente e com uma equipe reduzida e venci. Com a tua criatividade, né? Eu Você usou a sabia que eu ia criatividade. ganhar desde o primeiro dia que eu entrei na campanha. Coisa que eu sabia que eu ia perder quando eu comecei a minha campanha para deputado estadual. Eu sabia que eu não ia ganhar. A campanha para vereador, Você eu sabia tinha que ia ganhar. certeza que eu ia ganhar. Certeza. Eu fiz uma campanha e todos os dias que eu acordava, eu sabia que eu estava saindo para fazer a campanha, uma campanha que o resultado seria positivo. Eu tenho uma pergunta. Você tem, na sua trajetória, quando você fez coisas inusitadíssimas, Sim. aceitou coisas malucas para ao olhar das pessoas, Sim. você sempre sabe o resultado? Sempre sei o resultado. Não, às vezes o resultado, obviamente, né? Eu não sou um cara, um vidente que consigo enxergar. Eu consigo enxergar lá na frente o resultado. Às vezes o resultado acaba, né, não saindo totalmente como nós gostaríamos, mas assim, por exemplo, resolvi que eu seria ator de novelas. Eu fiz novelas e sabia que eu ia fazer sucesso na novela pelo meu tipo. E aqui não é nenhuma demagogia nem nada. Eu sabia que naquele momento ia ser... Que ano foi isso que você começou? Eu comecei a fazer novela em 86. Né? Eu fiz 12 novelas na TV Globo, fui forjado dentro da TV Globo e por isso eu tenho essa alma de produção, direção, de captação, Eu fui para o teatro muito cedo e no teatro eu me formei. E aí, no teatro, eu já tive um estalo que eu não gostava só de ficar no palco. Eu gostava de ficar na iluminação, na cenotécnica, no cenário, na direção de arte, na trilha sonora. Tudo me interessava. E aí e de tudo, eu passei por tudo. Né? Eu passei por tudo isso. Então, eu fui criando essa facilidade da gente produzir. De ter olhar do que está acontecendo, né? De se produzir, né? Sim, você entrou aqui e já olhou tudo. Nem todo mundo faz isso, né? Mas você já entrou, fez um raio-x do que está acontecendo. É uma coisa que eu gosto. Tudo, eu gosto de todos os detalhes, das cores, eu vi que você reparou. Eu curto essa coisa. Isso te torna, como eu perguntei, mais perfeccionista? A gente sempre quer acertar, a gente sempre quer, né, o melhor, que as coisas saiam da melhor maneira possível. Eu lembro, e você estava na Record, no Hoje em Dia, me deram a missão de dirigir a campanha da Abades. Né? E eu, com também autorização do Vildomar, que era na época o diretor-geral, ele me deixou solto para fazer o roteiro. E eu fiz um Hoje em Dia super especial, com abertura de circo, com várias participações especiais, com várias bandas que nem costumavam ir na Record, sabe? Detonautas e circo. Nós misturamos uma série de coisas lúdicas com fantasias, iluminação. E eu me lembro que eu comecei a montar às 4 horas da tarde, quando liberaram o estúdio pra gente, e fui até às 9 da manhã, que era o horário que ia entrar o Hoje em Dia. Perfeccionista, entendeu? Né, gente? A gente vitalista. Ficou fazendo todo o processo, marcando luz e tudo. Depois eu entreguei o roteiro pro Vildomar e falei, lá na gravação. É só você chamar e vambora, ao vivo, né? Só você chamar. Então, eu gosto muito, eu tenho muitas saudades de televisão nesse sentido, sabe? De produzir, de criar, de dirigir, eu adoro. Adoro jornalismo, sabe? Adoro documentário, eu sou fascinado. No Hoje em Dia, eu fui fazer
os embalos de sábado à noite, que você não vai se recordar, mas eu fui para Nova York. Faz tempo. Aí fui visitar as locações aonde o Travolta filmou, a rua, a casa, a praça, a boate que acabou, mas que agora é não sei o quê. E você foi criando um roteiro na tua cabeça. Eu vou criando o roteiro na minha cabeça. Mais uma dúvida. E por que você, não sei se é óbvia, né? Mas por que você hoje está na carreira política e não está na artística? Eu me desliguei completamente da artística. Chegou uma hora que eu cansei, não da carreira, mas eu cansei de tantos puxões de tapete, eu cansei de ter ajudado tanta gente e ter, sabe, que não foram gratas comigo. Eu cansei de pedir, eu cansei de criar sabe, eu cansei. Aí eu falei, cara, eu não quero mais. E aí eu já com uma família também, aí eu falei, sabe, eu me aproximei, tudo começou por causa de um podcast que eu criei, e eu comecei a fazer esse podcast, comecei a receber políticos, e eu fui debatendo com eles. Eu assisti. E eu entendi em um momento que eu tinha opiniões que muitas incomodavam, e que eram opiniões que muita gente gostaria de falar e que não estavam falando. Sim, você sempre foi de falar, então você aproveitou o seu jeito já e aí espaço. Também com isso eu fui para as ruas, no momento em que o país estava virado, né? E eu fui para as ruas e eu fiquei fascinado com aquela gente toda nas ruas, e aí de repente me convidaram para subir num trio elétrico e falar. Aí você e eu falei, pirou. cara, eu vou subir no trio elétrico, vou falar voltado à política. Bom, enfim, e eu me expressei de um jeito que eu vi 1 milhão de pessoas gritando e meio que ovacionando. A maioria concordando com o que eu havia falado. Aí eu falei, cara, as pessoas me ouvem, ainda que tenham muito preconceito contra mim, o Alexandre é isso, o Alexandre é aquilo, mas eu estou vendo aqui uma multidão me ouvindo, falando para mim, apontando para mim, falando, pô, você fala o que eu queria falar, você tem coragem, parabéns, é isso mesmo, você é verdadeiro, você é autêntico, e eu sempre fui. E muitas vezes, por causa da minha autenticidade, e falar a verdade nesse país, você sabe que incomoda muito, e incomoda e cria uma série de empecilhos, né? Eu passei a frequentar, né, as manifestações, comecei a me interessar mais por política, comecei a opinar, a falar, a gravar muitos vídeos, e aí a rede social minha, Carla, eu começo a ver vídeos meus no Facebook dando 5 milhões de visualizações. Sabe? Coisa que não dá. Você é um imã, né? Você atrai muita gente. Você tem um jeito de falar, Frota. Já te falaram isso. Você sabe disso, né? Você percebeu isso lá na Globo, lá no começo. Você tem um jeito de falar que você vai, olha, no olho. Você vai no fundo da alma da pessoa e você não tem medo do que você vai falar, se vai agradar ou não vai. Aí quando eu vi os vídeos, né, assim, com 5 milhões de visualizações, 6, teve um vídeo meu que deu 15 milhões. Aí eu falei... Qual era o conteúdo, você lembra? Era político, batendo, falando sobre desigualdade, falando sobre fome, falando sobre as questões sociais, que isso me interessa muito. Sempre fui um cara assim, e com a política eu consegui colocar isso em prática. Né? Um outro lado, né? Ajudar milhares de pessoas, ajudar centenas de mães, pais, crianças, idosos. Eu sempre gostei, sempre tive a oportunidade de ajudei, mas com a política eu consegui fazer com que isso se tornasse realmente... uma profissão. Uma profissão, uma realidade. Porque lá você tem essa... É o que a gente espera de um vereador. Então é a sua profissão. Você estar atento à necessidade da sociedade. É que as pessoas ligadas à política, elas falam que você não pode fazer da política uma profissão. Você está vereador. Você está, no momento, deputado federal. Você não eu já discordo um pouco. Carla, atualmente a sua profissão, não, sim. O que você faz na vida é você... Eu também estou... Eu sempre achei que eu estava diretora de um programa, eu estava a produtora executiva de um programa. Você não é... Não, eu também, eterno ali. Eu também penso isso, como você, mas os cientistas
cientistas políticos... Entendi, é uma filosofia de... Eles acham que você está servindo naquele momento e depois você não vive daquilo. Entendo. Apesar de que muita gente vive hoje da carreira política, né? E é uma carreira tão... discutida, Sim. Muitas vezes... Talvez se fosse profissionalizada, talvez ela fosse um pouco mais bem vista pela sociedade. Tem alguns políticos profissionais já de carreira aí que estão há muitos anos. Sim, mas não nesse sentido, no sentido de procurar excelência, de procurar... De estudar, exatamente. de se comunicar de uma maneira correta. De ler livros, de entender melhor a sociedade, né? A filosofia. Essa é a parte que quase não tem lá. Imagino, eu sei. Eu me dedico, entendeu, Carla? Porque assim, o que eu penso? O Alexandre Frota, porque, pô, eu com 61 anos de idade já passei por muitas coisas. E aí eu sei os preconceitos, sei o preconceito que as pessoas têm, sei a maldade que tem, enfim. Mas sei também a adoração, né? Eu sou um cara amado ou odiado, eu não tenho meio termo. Não tem meio termo? Não conheço ninguém que fala, eu gosto mais ou menos do Frota. Ou gosto ou não gosto. Sério? Isso para mim pouco importa, entendeu? Para mim o que me faz... me dá combustível e viver, eu ver o resultado das minhas ações, sabe? Eu sempre fiz as minhas escolhas, eu sempre paguei as minhas contas, sempre paguei pelos meus erros, sabe? Eu nunca tive vergonha de assumir, nunca tive vergonha de pedir desculpa, eu não tenho compromisso com erro e não tenho compromisso com impedir desculpa com alguma coisa que eu tenha feito. Mas só para encerrar essa parte aqui, o que eu faço para você entender? Como eu não sou um político, não tenho pai ministro, não tenho tio deputado, não venho de família Frota, uma família política, etc. e tal, eu pensei o seguinte, cara, o que esse noveleiro veio fazer aqui? Entendeu? Então, eu tenho que me sobressair mais do que os outros. Sim. Eu tenho que estudar, né? Então, horário de chegar na Câmara, 4 horas da tarde. Eu chego 7 da manhã. O quê? 4 da tarde. Eu chego 7 da manhã. Eu me reúno com... isso como deputado federal, estou te falando. Lá em Brasília. Então eu me reunia... vamos falar sobre demarcações de terras indígenas. Sim. É a favor ou não é a favor? Eu tenho a minha opinião. Mas eu sentava com os técnicos especialistas do partido. Sim. E falava, vamos lá. O que você pensa, o que você estudou? Das terras indígenas. Como é que é? O que você pensa? O que você pensa? O que você pensa? Agora, o que o partido pensa? O que o partido está esperando de mim? E eu vou falar para vocês o que eu penso sobre esse tema. E junto eu vou construir aqui, porque eu vou subir para defender, porque eu vou subir para atacar, porque eu vou subir para falar sobre esse assunto. E você não pode subir lá naquela cova dos leões... Despreparado. Despreparado. Sim, senão não ser comido, pode. Né? Você está ali embaixo com a Record, com a Globo News, com a TV Globo, com a CNN. TV, a CNN, com os principais jornalistas que sabem muito, né? Você está ali com 512 deputados na sua frente, alguns que eu chamo de faixa preta, terceiro dan, né? Sim, os caras que estão lá há 9, 10 mandatos, né, lá. Então, eu penso que eu tenho que subir com a certeza de estar, pelo menos, sabendo sobre a matéria que eu vou falar. Mas alguma vez você lá naquele palanque já se sentiu encurralado? Nunca. Muito pelo contrário. Eu me divertia lá, porque eu ia para os embates, né? Eu sabia, eu estudava, porque você tem que estudar. Para você debater, seja de maneira amena, tranquila, ou de maneira viril, né, gritando e apontando, você precisa estar preparado para você não tomar uma invertida e não se tornar um meme. Né? Então, eu sempre me preparei muito para poder subir. Né? E quando eu cheguei lá, Carla, uma pessoa chegou para mim, um político, ele olhou na minha cara e falou assim, virou deputado, né? Eu falei, estou deputado aqui. Você não esperava, eu sei, falei para ele. Ele falou, eu não esperava mesmo. Mas posso te falar? Aqui é diferente das ruas. Aqui você não vai falar. Falou assim para mim. Que é amigável. E eu terminei o primeiro ano
com 180 discursos. Ele te provocou, entendeu? Né? Ele não sabe bem o que ele te fez, né? Com 180 discursos. Eu fui me entendendo, né? Fui buscando, mas lá é uma pressão. O jogo é bruto, porque Brasília é um outro país. Deputado federal, ele não se interessa. Não é que ele não se interessa, mas chega também, mas ele vive uma outra vida diferente do vereador. Entendeu? Sim, mas eu quebrei o ombro e eu tenho andado muito de Uber, de transporte público também, e eu tenho conversado com muita gente, né? E outro dia eu comentei com um motorista de Uber, né? Eu falei, cara, os políticos deviam andar mais com vocês, para poder observar e ouvir o que acontece da boca de quem está aqui, né? Então você vê mulheres, mães de família, mulheres de 60 anos, homens, e as pessoas têm uma realidade que nunca foi retratada, que nunca foi retratada em nenhum telejornal, por exemplo, porque a vida está muito difícil. As pessoas estão muito abaladas emocionalmente, psicologicamente, e ninguém repara nisso, só está preocupado com arroz e feijão, né? Eu vou te falar uma coisa que vai te impressionar. Me diga. Eu fazendo a campanha para vereador, 45 dias, 2 vezes eu pensei em desistir. É que eu sempre me superei em tudo, mas 2 vezes eu pensei em desistir. Porque cada vez que eu acordava de manhã no meu telefone ou na rua, era o tempo todo assim. Meu pai está com câncer, minha mãe está doente, minha avó perdeu a visão, meu filho não tem escola, meu filho não tem professor especialista para acompanhá-lo na escola, eu não consigo falar para conseguir uma cadeira de rodas. Tudo que você puder imaginar. Sim. E uma série de pedidos também. Eu preciso pagar a minha conta, eu preciso do gás, eu preciso disso. Na rede social acontece, aliás, muito isso. No live acontece isso. Tanto pedido. E as pessoas... No seu celular? Perderam, no meu celular e na rua. E as pessoas perderam o escrúpulo. Então, assim, uma pessoa me ligou, essa eu recordo, porque esse voto eu perdi. Pela minha irreverência, eu perdi esse voto, porque ele me ligou e falou, ô Frota, tudo bem? Falei, tudo bem. Olha, eu sou aqui o Antônio, não sei de onde. A minha mulher está com um problema na carta dela, de motorista. Se você arrumar a carta dela, eu tenho 2 votinhos em casa. Aí eu falei, meu irmão, eu não sou despachante. Esse é o Frota, né? Ele não conhecia. Aí ele... Não... Aí eu falei, se você quiser, eu até te dou um telefone de um candidato, Sim. Que eu sei que esse vai resolver para você, mesmo não gostando de resolver. Mas, porra, resolver que nem agora, recentemente, uma mulher me ligou e falou, eu estava parado eu sou professora. Parei para dar aula numa escola e a escola inundou. E o meu carro deu PT. Mandou a foto do motor do carro e falou, eu queria que você fizesse o motor do meu carro. Eu falei, eu não sou mecânico. Não, né? E se deu problema no seu carro, ela falou, mas deu problema eu trabalhando para a prefeitura. Eu falei, então, você trabalha para a prefeitura, você não trabalha para a Câmara, você trabalha para o Executivo, não trabalha para o Legislativo, então eu não posso te ajudar. Você entendeu? Acho que também falta um letramento para muita gente, de entender quem faz o quê e também de você... Mas... Foi aí que eu fui procurar um terapeuta. Não, um terapeuta político especialista. Eu sentei com ele e falei assim, eu mostrei a quantidade de pedidos, os mais inusitados que você puder, de dentadura a caixão. A mulher foi na porta da minha casa e falou, meu marido morreu. Eu falei, meus pêsames. Ela falou, não, mas eu não tenho dinheiro para enterrar ele. Eu preciso do caixão, preciso disso. Aí eu falei para ela assim, eu vou enterrar o seu marido, eu vou te dar o caixão, o velório, mas eu vou tomar a mesma liberdade que você tomou de vir na porta da minha casa, eu vou tomar aqui agora e vou perguntar para você, qual foi o vereador que você votou na última eleição? Perfeito. Aí ela nem lembrava. Ela não lembrava, exatamente, Carla. Óbvio. Ela falou, eu não lembro. Falei, pois você devia lembrar e devia pedir a ele, e não a mim. Mas eu vou fazer isso por você, porque eu sei que é um momento de dor e etc e tal. Aí eu procurei esse especialista e contei tudo isso para ele. Aqui eu estou resumindo contigo. Claro. Contei todas as histórias. Ele virou para mim, eu falei, cara, eu não consigo entender. Tem horas que eu tenho vontade de desistir. Aí ele virou para mim e falou assim, Frota, eu vou te explicar o seguinte. 95% da população passa pelo sufoco.
Só 5% consegue se estabelecer de uma maneira bacana, financeira, sem precisar de nada. Quando chega a época das eleições, essas pessoas todas, elas estão acostumadas a ligar os telejornais e ver os políticos sendo presos com milhões de reais nas suas contas, na cueca, na mala, na casa, no quarto. Elas veem a corrupção estampada na cara delas. Elas veem os políticos ganhando dinheiro, viajando, comprando casas, e não sei mais o que, coisa e tal. Na época da eleição, ela fala, eu vou resolver a minha vida com esse filho da puta. Entendeu? Eu vou resolver a minha vida. Agora, é agora que eu vou resolver. Nesses 45 dias, eu vou pedir tudo que eu puder pedir. Tudo. Desde uma conta que está atrasada, a um carro, ao caixão, à dentadura, ao óculos para o filho. Vou pedir, porque ele vai ter que me dar. Porque quando, daqui a 4 anos, porque quando ele se eleger, ele vai embora, ele esquece de mim. Ele vai esquecer de mim. Entendeu? E só volta aqui, porque esse é um problema sério. As pessoas, o político, ele só bate na porta na época da eleição. Depois da eleição, ele esquece de você, ele some, claro. entendeu? E esse é um trabalho que eu faço justamente ao contrário. As minhas eleitoras e os meus eleitores, com a experiência que eu tive como deputado federal, eu vou encerrar esse papo da política, mas com a experiência que eu tive como deputado federal, a cidade que eu saí para vereador, eu cerquei 7 bairros. Lá tem quantos bairros? São 200 e poucos. Eu falei... Vou focar nesses 7. Eu vou focar nesses 7 bairros aqui. Dando a dica. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui, especificamente para esses Olhar bairros. No olho dessas pessoas. E hoje eu volto em todos eles. Eu estava agora asfaltando uma das principais vias de um dos bairros que me ajudou a me eleger. Claro, você é vereador da cidade. Mas eu falei, eu não vou no morro pedir voto, porque eu não fiz nada pelo morro. E quando deputado federal, o morro não deixou eu subir por causa do PSDB, por causa do Dória e do Alckmin. É proibido de subir o morro. PCC não deixa você subir o morro. Eu falei, para que eu vou subir o morro? Eu não faço nada pelo morro. O morro também não me dá voto, né? Então, eu deixo para fazer depois que eu me tornar vereador. Agora eu vou concentrar. Entendi, da sua estratégia. Isso foi uma estratégia. Foi uma estratégia e deu super certo. Fica entendeu? A dica. Porque foi ali que eu fechei, ali eu fiz. E hoje atendo todos esses bairros diariamente. O que você gostaria de ser? Como você se imagina daqui a uns anos? Pode falar a verdade. Eu já fiz tanta coisa que aos 61 anos eu não imagino mais nada. Eu não faço planos. Eu vivo hoje, o amanhã, só Deus sabe. É mesmo? Real? Real. E para os seus filhos, o que você deseja? Meus filhos, eu tenho ajudado Você tem eles. quantos filhos? Eu tenho 2. Na verdade, eu tenho 3. Tenho o Mayan, mas o Mayan a gente tem pouco contato, né? Mas eu você tenho tentou o Enzo, ter contato bastante com ele? Tentei, eu lembro. Bastante. Eu trabalhei com você no SBT nessa época. Tentei, mas a gente não conseguiu. E aí tem os 2. Eu tenho uma de 6, que é a Bela, e tenho o Enzo de 18 anos. Né? E, por exemplo, o Enzo, conheci ele com 3, porque ele não é meu filho. Ele é meu filho agora porque em 2019 eu consegui registrá-lo no cartório com autorização do pai biológico. Entendeu? Então, hoje ele é meu filho. E eu criei o Enzo até hoje, 18 anos, consegui cumprir essa meta. E tem a Belinha. Então, que assim, é seu xodó. Então, é isso que eu tenho. Eu me dedico hoje para a família, me dedico para os amigos. Sou um cara que ainda continuo fazendo algumas coisas que eu gosto. Adoro tocar como DJ, então eu toco na noite, encontro espaço, tempo para tocar na noite, mas eu trabalho muito, mas muito, cara. Se nós temos aí 60 dias de governo, ninguém na cidade de Cotia ou no Brasil pode falar que o Alexandre Frota, eleito vereador, não olhou para a população e não trabalhou e não está fazendo jus aos votos que eu tive. Isso não é papo de político, não. É porque se você abrir o meu Instagram, você vai ver que eu estou em muitos lugares ao mesmo tempo, incansavelmente. E você faz isso
Por qual motivo? Porque eu gosto. Eu adoro ajudar as pessoas, eu adoro estender a mão para aquela pessoa que Isso é tá verdade. precisando. Eu te chamei quando eu te convidei, aliás, eu sou muito grata por você estar aqui. Eu te falei, eu admiro muito você, porque eu já vi você estendendo a mão para muita gente. Eu gosto. E eu agradeço, estendeu também para mim aqui. Eu gosto, é uma coisa que me faz bem ajudar, né? Então as pessoas me ligam, Frota. E você é ajudado? Pouco. Por que será? Pouco. Não sei, talvez porque eu incomode muito, não sei. E por que você incomoda? Eu incomodo por causa do meu jeito, porque eu abro o meu caminho, entendeu? Se não dá para entrar nessa porta aqui, eu explodo a porta e entro. Se não dá para entrar ali, eu meto a marreta e entro e vou embora. E assim a minha vida foi ficando. Então, por exemplo, a pessoa liga e fala, Frota, pô, tem um cachorro maus tratos, vem resgatar. Ontem pediram para me resgatar uma preguiça. Né? Um bicho preguiça? Um bicho preguiça. Então eu faço de tudo nessa cidade. Teve até um jornal que me colocou como síndico de Cotia para a quantidade de coisas que eu faço, de atendimentos a crianças e idosos. Mas eu tenho uma pergunta para fechar esse assunto política. Pode fazer. Eu sei que você é e tem um mar inteiro de colegas, tem toda uma estrutura política. Mas seria muito melhor se a gente tivesse ensinado as pessoas a pescar, né? Do que ter que dar o peixe. Ah, sim, sem dúvida. Porque aí você teria menos esse tipo de problema para cuidar, você ganha bem, imagino, você trabalha, tem muita responsabilidade. É como botar um diretor de televisão, não por mal, mas para fazer uma coisa que não é daquele negócio. São 500 quentinhas solidárias por mês que eu não precisaria dar. Né? São 300 litros de leite que eu dou por mês. Não só dar, mas de levantar da cama para ir ajudar uma pessoa no hospital. Não. Talvez tivesse que ter um segurança capacitado para cuidar dessa situação, ao invés de você ter que se lascar. Mas isso eu gosto. Isso não adianta. Isso sou eu que tenho que fazer. Eu gosto de sair, gosto de fazer isso. É mesmo? Entendeu? E quem te liga? Como assim? Como é que você soube disso e te ligaram para você levantar de madrugada para fazer? Se tu pegar meu celular aí, agora tem um monte de mensagem. O meu telefone, eu fiz questão de espalhar na cidade, então as pessoas falam comigo. Eu arranquei a porta do meu gabinete, então eu já tinha falado que eu ia arrancar a porta do gabinete para que as pessoas tivessem entrada a hora que elas quisessem, né? Então isso para mim é tranquilo. Eu adoro acordar. Minha rotina hoje eu acordo muito cedo, desço, vou caminhar, depois eu corro um pouco, faço funcional, às vezes natação e um pouquinho de musculação, tudo voltado para o Alexandre Frota de 61 anos de idade. Para manter a saúde. Tá? Tranquilo, bem tranquilo. Eu não tenho menor pretensão de estar rasgado, nada. Aí eu faço, rasgado que eu falo, trincado, aquela coisa. Com um tanquinho. Bom, aí eu faço isso. Aí eu vou... faço questão de levar a minha filha e o meu filho todo dia para o colégio. Eu levo. Até porque, para mim, foi muito difícil, porque assim, o Enzo, eu fiquei muito tempo com o Enzo, mas eu achei que eu peguei o Enzo pouco no colo. E aí, quando eu vi, o Enzo estava do meu tamanho. Então eu não deixo acontecer isso com a Bela. Eu pego ela o máximo no colo, porque eu sei que aos 9 não vou mais pegar, aos 8 não vou conseguir pegar mais. E ela não vai querer, talvez, porque ela vai virar exatamente, né? Eu acho que até os 10 anos a gente é o grande herói dos nossos filhos. Eu sou psicanalista. Depois dos 10 anos, eu acho que ele tem várias outras informações, vários outros heróis e heroínas, e aí você deixa de ser aquele grande herói. Você ainda continua sendo uma referência, mas você deixa de ser aquele único herói, né? Então, essa fase eu procuro aproveitar. Então, eu levo eles ao colégio. Pegar, quase nunca eu consigo pegar. Sim, mas aí você depois vai pra vida política. Aí eu vou pra guerra. Acaba, sabe lá Deus que horas, né, Alexandre? E a Fabiana, né? Porque ela... A sua esposa. Ela entende bastante. Também a Fabiana eu conheci na Record, no Hoje em Dia. É mesmo? Sabia disso? Não. A gente estava fazendo um programa especial, o da Abades, acho que era o 2º ano. Olha. E ela foi dançar lá. E aí eu vi, falei, cara, essa mulher vai ser minha. Que legal. E aí eu levei umas 2 semanas para sair com ela, aí saímos e a gente, em 2010, a gente casou. E tá em 2011, casamos e até hoje com ela. Como é que você E aí ela me deu a Bela. Ela me deu o Enzo, trouxe o Enzo. Trouxe o Enzo para sua família, para virar sua família. Ela insistiu muito.
Porque eu fui um cara, Carla, que eu sempre achei que eu não ia ter mais família, entendeu? Em algum momento da minha vida, eu falei, cara, eu sou um cara easy rider, totalmente sem destino, entendeu? Eu, durante uns 6 anos, eu não tive casa. Eu gostava de ficar na casa dos meus amigos. É mesmo? Então eu ligava para um e falava, irmão, eu vou cair aí. Aí caía, ficava 1 mês, 2 meses, aí saía para outra. Então, eu curti muitos lugares, assim, sabe? Eu morava na Urca, eu morava em Botafogo, morava na Tijuca, morava no Flamengo, morava em Copacabana, depois morava na Barra. Eu não tinha aí vinha para cá, morava no Ibirapuera, eu ia ficando. E os meus amigos adoravam que eu ficasse na casa com eles. Mas eu falava, caraca, eu tenho que ter uma casa para mim, eu tenho que ter uma geladeira sua para você abrir. Eu tenho que ter eu tenho que ter às vezes parava assim, olhava e falava, caramba, cara, eu já namorei todo mundo que eu queria, que eu não queria, e às vezes eu fico olhando e eu não tenho uma família, eu não tenho uma esposa, eu queria ter uma esposa, mas será mesmo que eu quero ter uma esposa? Porque eu adoro tanto sair, eu saí tanto, cara, na minha vida, na noite, eu curti tanto, eu fiquei com tanta gente, que eu, sabe, e aí de repente aconteceu, né? 2010. Aconteceu, e aí para mim foi muito bom. O que ela trouxe para você? Cara, ela trouxe equilíbrio, amadurecimento, calma, tirou a rédea, né? Botou a rédea e tirou, botou a rédea e tirou a velocidade, né? Que o Lobão tem uma frase que eu falo pro Lobão, sempre que eu encontro ele, eu falo, puta, Lobão, tu fez essa frase para mim, né? Vida louca, vida. Melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Né? E, cara, eu vivi muito, assim, tudo que eu queria. Eu viajei para tudo que foi lugar. Eu fiz a novela das 8. Eu fui para tudo que eu tinha fez vontade de fazer. Fez tudo mesmo, né? Tirou a roupa, sabe? Fez filme pornô. Adorei. Imagina. Adorei tirar a roupa, adorei fazer os filmes. Você fez 4 vezes a capa da G Magazine, né? 5. Aliás, você sabe que virou um documentário, né? Pela Globoplay. Vai sair esse ano a história da G Magazine. É mesmo? Com todas as capas? Com todas as capas. Olha. E com grandes entrevistas, grandes momentos. O meu encontro com a Ana Maria Fadigas, né, que era foi a editora-chefe. Idealizadora e editora-chefe, né? Lembro. Valcir Carrasco, que foi quem me chamou para fazer a primeira G. Verdade? Eu não sabia. Foi ele que me botou para fazer a primeira G e nunca me deu um papel numa novela dele. É mesmo? Nossa, que legal, né? Fica aí, Valcir! Entendeu? Que louco. E o que te levou a ser tão ousado assim, não ter medo de nada? Eu sempre gostei de mostrar o corpo. Nunca tive problema com isso, porque desde cedo eu sempre ouvia no grupo de amigos, pô, o Frota tem um corpo legal, olha o corpo do Frota, o Frota é isso, o moreno e o caramba, aquela história toda. E eu cresci com isso e super bem feito de cabeça com isso. Todo lugar que eu saía, desde os 15 anos de idade, eu era o namorador da turma, eu namorava muito, eu ia para os bailinhos, conquistava, entendeu? Sofria de amor, eu tive várias namoradas que aquela de 15 até os 18 anos. O início da vida amorosa, né? Eu chorei muito, que eu sofri muito por elas. Você chora pela Fabi? Choro. Você chora mesmo? Choro. Não acredito. Pergunta a ela vai te falar. Por quê? O que faz você chorar? Apesar do velho tênis e da calça desbotada, eu ainda chamo de querida a minha esposa. A minha eterna namorada, no caso. Eterna namorada. Que legal. Eu dou flores para ela. A gente briga. Obviamente que a gente briga, a gente você discute. É briguento por natureza. E a Fabiana, ela é muito linha dura, entendeu? E foi isso também que me botou... Ela é muito linha dura. Muito mesmo. E aí a gente se entende muito, a gente gosta muito das mesmas coisas, a gente viaja muito, a gente vai muito a teatro, a cinema. Mas o que te faz chorar? O que faz se emocionar? O que te emociona? Quando chegam em datas que eu olho para trás e falo, caramba, a Fabiana me deu uma vida, me deu um filho, me deu uma filha. No aniversário da Bela, eu chorei muito. No aniversário do Enzo, eu chorei muito.
são coisas que eu vou vendo e que eu falo, caramba, cara, pô, a vida é muito rápida, sabe? E aí eu fico pensando o quanto que a gente precisa viver intensamente a vida, né? Eu vivo intensamente minha vida. Você imagina, você olha no espelho e fala, cara, já tenho 61. Nunca esperei que eu ia chegar. Eu achava que eu ia morrer aos 33. De tanto que falavam que 33 foi a idade de Cristo e que vários ícones da música morreram aos 33. Eu falei, eu vou morrer aos 33 porque eu era viciado em cocaína. Né? Passei pelo menos 20 anos da minha vida, 15 anos da minha vida viciado em droga, né? E sobrevivi. E saí sozinho no momento que eu achei que eu olhei assim e falei, cara, não dá mais. Eu tenho que parar, eu preciso parar. Entendeu? Eu vou me internar. E conseguiu? Você se internou. Não, eu falei, eu vou me internar, mas não me internei. Eu não tive coragem de me internar e não deixei ninguém me internar. E aí eu falei, eu preciso sair, eu não quero ficar, não quero ter o mesmo fim do Chorão, né? E morrer dentro de um apartamento louco. E, cara, a vida é muito boa. Deus me tirou de muita coisa ruim na vida. Eu hoje tenho a oportunidade de ajudar muita gente. Conto essa minha história quando eu faço palestra em clínicas, né, de dependentes químicos, que eu gosto de fazer essas palestras. Mas quanto tempo demorou para você se limpar? Não, eu tô limpo há 15 anos. Não, para você sair daquele momento... Foi um processo de pelo menos uns 3 anos. Foi um processo difícil. Cada vez que você tinha vontade, você não usava, o que você... Não, cada vez que eu Como tinha vontade, eu usava e me arrependia cada vez mais. Até a hora que eu me arrependi por completo e aí parei. Mas o corpo não permite. Não, no meu corpo, eu tenho um corpo que quando eu fui, desde muito cedo, eu sempre malhei, nadei, sou formado em mergulho, sou piloto de jet formado, eu sou formado em natação, eu joguei polo aquático pelo Flamengo, eu fiz jiu-jitsu, fiz karatê, fiz capoeira, eu sempre fui muito ligado ao esporte e o meu corpo sempre respondeu muito a todo tipo de reação. Entendi. Né? E aí... Ajudou todo... Eu acho que, sabe, eu não tive muito essa questão da falta, né? A questão física mesmo, que a mente controla, mas o físico pede, né? Eu consegui. Eu conto isso, é um milagre de Deus e as pessoas... O Enzo, a chegada do Enzo ajudou muito, né? E vou te falar uma coisa, porque é bom que você ouça, porque é da nossa época lá da Record. Eu saí da Record com alguns amigos para almoçar no restaurante que tinha na mesma calçada ali. Que era um restaurante longo, todos nós almoçávamos lá. Numa esquina? Na esquina, Sei. Um restaurantezinho ali. Sei. Eu fui lá almoçar com esses meus amigos, tá? Isso era 2007. Eu tava lá mesmo. Em 2007. Aí eu fui almoçar. Na volta, tava eu e mais uns 4, 5 amigos andando pela calçada, ali na rua principal da Record. Sim. Tava andando Rua do Bosque. Rua do Bosque. Tô voltando ali. E aí, sempre aconteceu comigo uma coisa que é assim, em algum momento tô andando na rua, para alguém e fala, olha, Deus tem uma missão para você, Deus olha por você, você é iluminado, sempre, toda hora. Às vezes eu falo, nossa, veio uma pessoa andando, às vezes eu acho que ela vai pedir uma foto, um autógrafo, é isso. E aí, nesse dia que eu estava andando na Record com esses meus amigos, eu estava andando, aí veio uma mulher toda de branco na nossa direção. E ela passou entre os meus amigos e parou na minha frente e segurou na minha mão. Falei, puta, mais uma que vai falar, já sei que Deus, que gosta, que tem um propósito na minha vida. E ela falou para mim assim, olha, eu queria te falar uma coisa. O menino chegou. Aí eu olhei para a cara dela e falei, um menino chegou, legal, obrigado. O que mais? Não, porque Deus. Eu falei, tá ótimo, obrigado, valeu, tchau. E
Ela saiu e eu caminhei. Aí eu cheguei nos meus amigos e falei, cara, olha os caras, mano, olha como que é. A mulher parou ali. Tirando uma onda, né? A mulher parou ali pra falar pra mim que o menino chegou e que Deus e tudo. E aí eles viraram e falaram, que mulher? Não Eu falei, a mulher acredito. parou aqui, passou entre vocês, me parou. Eles falaram, não, você parou na rua e ficou sozinho ali na rua. Eu falei, porra, vocês estão de sacanagem comigo. Vocês não... A mulher passou no meio de vocês, esbarrou em vocês e me parou, que eu tava por último. Eles falaram, não. Eu falei, cara, a mulher falou pra mim que o menino chegou. Eu nem sei que menino que chegou, mas, porra. Era o Enzo. O menino chegou. 2007, tá? Aí eu continuei lá na Record. Em 2010, eu fiz a campanha da Abades, dirigi a campanha da Abades e conheci a Fabiana em 2010, tá? E a Fabiana, quando a gente começa a namorar, ela fala, eu vou te apresentar o meu filho, ele tem 3 anos de idade. 3 anos antes, quando a mulher te encontrou, tô arrepiada. Aí a Fabiana trouxe o Enzo e falou, ele tem 3 anos de idade. Aí eu falei, 3 anos de idade? Quando você juntou o Lé com o Cré? Não, aí eu comecei a pensar, eu falei, pô, 3 anos de idade, tudo. Aí eu olhei pra trás, aí eu falei, cara, e aquela mulher que falou comigo O menino chegou. O menino é esse menino. Só pode ser esse menino. Eu botei na minha cabeça isso. E foi ele quem te ajudou a sair também das drogas. Porque ali eu já tinha dado estalo ali geral. E encontrou a Fabiana que botou você numa linha muito mais tênue, né, da vida, né? Entendeu? Que lindo, que Foi lindo. em frente à Record. E qual a tua religião? Por isso Pode que eu falo falar? que a Record faz milagre. Você fala da sua religião? Pode falar? Falo, eu sou católico, mas eu adoro ir num terreiro de Umbanda, adoro ir Brasileiro. Adoro ir na igreja evangélica, eu Sim. vou nos cultos, adoro. Em Cotia tem várias e toda hora alguém me chama, eu vou, porque eu gosto. Às vezes eu preciso dar uma, sabe, uma... Lava a alma, né? Eu ouço, fico na igreja, mas se me chamar também para ir no terreiro, eu vou, entendeu? E tá tudo certo. Eu gosto dessas energias divinas, eu gosto, entendeu? Mas eu sou católico, fui batizado na igreja católica. E você nasceu em que bairro no Rio de Janeiro? Nasci em Vila Isabel. Eu morei em Vila Isabel a vida inteira. Eu sou de Vila Isabel, sou da Tijuca, Grajaú e Meia. Fui criado ali. Aí quando meus pais se separaram com 9 anos, meu pai foi morar em Copacabana. Então eu falo Ele era do exército, não era? Não. Meu avô foi. Meu avô. Aí eu falo que eu fui criado nas areias escaldantes de Copacabana e no asfalto casca grossa da Tijuca, Meia, Eu morei na Grajaú. rua Silva Pinto, 119, casa Apanhei na Silva Pinto. Mentira! Eu fui mexer com uns 4 caras que tava... Sério? Eu tava andando à noite, tinha saído de um bailinho do Clube Vila Isabel, na Sim, 28 de sei setembro, bem. e entrei nessa rua. Nossa! E aí, quando eu entrei nessa rua, tinha uns caras sentados, e aí o cara olhou pra minha cara e falei, meu irmão, tá me olhando o quê? Eles são os donos da rua. E aí eram os caras donos da rua, e aí apareceu tinha 5, 6 e começaram a me socar, eu saí correndo. Nossa. Eu morava na Hipólito da Costa. Hipólito da Costa. Fui da Silva Pinto a Hipólito da Costa correndo. Em 3 minutos. Parecia o Bolt. Agora eu tenho uma pergunta, mudando de assunto para você. Frota, se você pudesse olhar para você quando você tinha essa idade aí, 10 anos, lá no Rio de Janeiro, e você olhasse para aquela criança hoje, você falaria o que para ele? Puta, cara, você esperava o quê de mim? Eu não falaria nada, porque, Carla, na boa, a vida ela é feita de escolhas, né? E eu tracei toda a minha trajetória, sozinho, entendeu? Eu não compartilho, só compartilho depois que eu já tracei. Por isso, quando eu erro eu também. Eu falaria, vai fundo, curte a vida, entendeu? É o que você fala pra Bela? Eu falo pra Bela, Fala pro Enzo também. O Enzo, ele pegou essa frase, ele tem, né? Viva intensamente. Às vezes eu falo, pô, Enzo, tem que ter mais calma, entendeu? Fica mais tranquilo, amanhã você fala, não, você falou pra mim viver intensamente. Ele fala pra mim. Agora? Você falou pra mim viver intensamente. Aí, aguenta, né? A gente, né, é uma outra geração, né, cara? Sim. É uma outra geração. É uma outra geração que eu nem sei como definir isso que eu estou assistindo, sabe? Eu fico imaginando os Enzos da vida, né? Outro dia, o Enzo, ele completou 18 anos.
eu levei ele no Exército. E eu chamei o coronel, e eu fui lá super atendido e falei, ó, por mim, ele fica hoje. Você fez exército? Falei. Você fez exército? Não, mas eu fui um cara criado na rua. É diferente. Eu tive uma faculdade de rua. Essa molecada é criada dentro do condomínio. Para eles... Aí você queria deixar o Enzo lá no exército? Eu falei, por mim ele fica hoje. Aí Tadinho. os caras... Não, o Enzo tá amadurecendo a ideia na cabeça dele. Por quê? Ah, ele tem que querer, né? É uma geração que, sabe, não... É difícil, é uma geração que está impregnada na tela do celular, é uma geração que está o tempo todo, eles são lutadores virtuais, guerreiros digitais, não saem da tela, eles não saem dos condomínios, do shopping, porque a vida ficou violenta do lado de fora, não sabem se virar sabe, você tem que lidar com esse tipo de... por exemplo, o Enzo faz parte, se tu abrir o Instagram dele, não tem uma foto. Não tem uma foto. Eu falo, cara, como é que tu tem o Instagram e não tem foto? Ele falou, não, porque a gente não gosta de aparecer. Entendeu? A gente não gosta de aparecer. Aí quando vai numa festa, fala, pô, faz uma foto tua com a galera. Cara, ele faz a foto de uma mão assim, ó. Sabe? Mas então... É uma outra geração, uma geração que não foi acostumada a viver no deserto, entendeu? Sem água, sabe? A nossa geração, a minha geração, é uma geração casca grossa, é uma geração que teve que ralar. Hoje, esses caras têm tudo na mão. E a culpa é nossa também, muitas vezes, como pai. Ah, bom, porque eu ia falar, eu estava vendo como chegar nesse ponto. Não, a culpa é nossa também. Porque a gente super protege, a gente super... Não é melhor você tirar o pé agora, ao invés de ele jogar ele lá e tal? Não, eu vou... Tirar a super proteção aos poucos? Não, eu já tirei. Eu tô tirando o pé já bastante, mas... Tirar ele do condomínio? Mas eu acho que... Não, ele sai, mas ele sai de um condomínio e vai para outro, vai para os amigos. Todo mundo mora em condomínio. Mas eu já tirei com ele tem sentido, né? Por exemplo, vou te contar uma história. Ele está no colégio. No colégio, eu assinei lá na ficha que ele não pode sair sozinho para ir no restaurante comer, que tem um restaurante perto da escola. Assinei isso, sentei com ele, conversei. Existe uma onda de sequestro e de sequestro relâmpago, assaltante de celular e caramba. Eu falei, não quero, não vai. Pô, pode fazer dentro do colégio, pode comer no colégio, leva seu lanche, sua marmita, a mãe dele... Sim. Né? Ele é jogador de handball. Então, olha, você foi de futebol americano. Futebol americano. Então, outro dia ele passou pela roleta junto com os amigos. Aí o colégio me liga. Fala, ô Frota, a gente precisava vir que você viesse aqui falar com a gente. Aí eu fui. Seu vereador, vem aqui socorrer seu filho. Aí cheguei lá e falaram, ó, a gente está com um problema, porque você deu a ficha, a gente chamou a atenção da segurança, segurança na hora não percebeu também, e o Enzo saiu do colégio. Tá aqui as imagens e tá aqui Aí eu mandei chamar ele na sala, ele veio. Aí ele sentou e falei, ó, eu não vou brigar contigo, porque eu não vou ser sua babá. Você sabe como é que é o mundo ali fora. Tá certo? Você passou pela roleta sem poder passar, tá certo? Você errou? Errei. Falei, tá bom. Essa viagem que a escola vai fazer, você não vai fazer. Primeiro ponto. Vamos combinar isso? Ele falou, vamos. Falei, você queria muito essa viagem? Ele falou, queria. Falei, então não vai ter essa viagem. Essa viagem você não vai fazer com a escola. Você perdeu essa viagem. E você recebe uma mesada, metade da mesada você perdeu também. Tá combinado? Não vou brigar. Tá tudo certo. Espero que você não passe mais por aquele portão. Acabou. E aí não vai passar. Aí outro dia ele sabe que eu tenho um acordo com a escola, porque ele não pode, ele é atleta, mas segundas e terças ele tem que ficar na escola até as 4 da tarde. É uma exigência da escola. E eu falei, do colégio, a prioridade é o colégio. Tudo bem que você é atleta, mas segundas e terças você não vai treinar. É regra, né? Ele não treina. Aí
apareceu um campeonato. O campeonato... Aí me ligou e falou assim, tudo bem, ó, já estou te ligando para não ter nenhum tipo de problema, eu vou viajar na segunda-feira e volto só na sexta-feira que eu vou jogar um campeonato, não sei o que, coisa e tal. Aí eu falei, segunda? Aí volta na sexta, vai ficar segunda, terça, quarta, quinta... Sem ir pra aula. Sem ir pra aula. Eu falei, não vai. Mas nem liguei para ele, liguei pro técnico logo. E falei, Danilo, toda vez que tiver isso e envolver falta no colégio, você não conta com o Enzo no time. Porque ele não vai. Se for para viajar sexta, sábado e domingo, você pode contar. De segunda a sexta, você não conte com ele, porque ele não vai, porque a prioridade dele é o colégio, porque eu tive muito problema com o Enzo na escola. Não problema de indisciplina. De nota. De nota, de, sabe, não fazer os trabalhos. Sim. E etc e tal. E, porra, eu sempre disponível com ele e ele sempre... Então eu falei, esse ano é diferente. Você fez 18 anos de idade agora, meu irmão. Eu vou te tratar de homem para homem agora. Agora é uma outra história. Talvez eu não tenha te frustrado tanto como você merecia ter sido frustrado ao longo da sua vida. Porque o problema dos jovens de hoje, das crianças de hoje, é que elas não têm frustração. Elas não sabem o que é o não. Elas fazem uma manhinha por causa do não. Eu discordo entendeu? Um pouco de você, mas depois eu converso melhor. Bem, porque as crianças de hoje... São muitas paletas de criança, né? Sim. Eu acho que assim, eu entendo o que você está falando, é uma linha bacana, mas pensa que se você foi acostumado a ser desse jeito o tempo todo, não dá para desacostumar você. Não dá para desacostumar, mas comigo vai ter que se acostumar. Tá. Você entendeu? Entendi. Ele vai ter que se... Tentei te ajudar, mas não tá dando. Ele vai ter que se desacostumar de qualquer maneira, na marra. Mas por que também ser tão radical? Vai na manha. Eu fui radical com ele durante muito tempo de boa. Eu fui o radical da boa. Errou você. Errei eu, mas agora eu ele assumo tá pagando isso. também, porque ele não tá entendendo nada. O cérebro dele tá lá. Agora ele vai ser o loading. Agora ele vai ter que trabalhar e ter que se posicionar na vida, porque senão não sabe pegar um ônibus, não sei, não vou para isso, tenho medo disso, tenho medo daquilo, e acabou. Essa fase acabou. Não tem mais. Entendeu? Ou se torna homenzinho, ou vai ficar aí largado dentro de um computador. Você tem essa coisa, né? Você é muito forte. Você é rígido. Você, quando quer uma coisa... Agora, também na vida política, você também foi rígido quando você apoiou um candidato, né? Fui. E depois se lascou, né? Eu fui rígido, não. Eu fui parceiro. Teimoso, né? Parceiro, eu fui parceiro mas cego, de uma né? coisa que eu não era cego. Eu achava que o Brasil, naquele momento, ele precisava tomar um caminho diferenciado do que vinha há muitos anos. E aquele cidadão vendeu uma história pra gente da qual eu acreditava completamente. Justo você! Mas eu acreditava, ainda mais focado na questão cultural, né? Porque para mim a promessa era vamos reformar as leis culturais, vamos investir na cultura, vamos fazer diferente, babá. E depois, quando chegou lá na frente, eu vi que não era mais nada disso. Eu fui a primeira pessoa a romper com ele. E quando eu rompi com ele, ele ainda tinha 70% de aprovação no país. Então eu apanhei muito por causa disso. Mas hoje as pessoas me dão razão. Vêm lá atrás que eu segui um caminho que eu errei, eu saí, não compactuei, a Polícia Federal não vai bater na minha porta, não vai invadir a minha casa, entendeu? Então eu me orgulho disso, porque eu sei aonde eu errei e voltei atrás, sem menor problema, entendeu? Voltei atrás e colhi tanto os frutos podres como também os maduros dessa relação, e me deu uma puta de uma experiência. E ainda lá, você não pode esquecer que eu tive peito para coordenar a CPMI das fake news, né, que foi a derrubada dessa milícia digital
toda que existia no país, né, naquele momento, foi através de um pedido, uma solicitação minha, junto com o STF e com a Polícia Federal, que nós fizemos a quebra de sigilo telefônico de vários deputados e então tivemos a certeza que os deputados atuavam de dentro da Câmara, usando os e-mails da Câmara, usando telefones da Toda Câmara a máquina, né? de maneira infantil, inclusive, né? Porque como que o cara vai ameaçar deputados, senadores, secretários, ministros, presidentes, e como que vai ameaçar de dentro da Câmara, com o e-mail da Câmara e com o telefone da Câmara, né? Então a gente sofreu um pouco com o Facebook, na época Twitter e Insta, porque eles têm uma filosofia de não querer colaborar com a quebra, né, da identidade, mas nós fizemos de outra maneira. A gente foi nós fomos via Claro, Oi, a TIM e a Vivo, né? E a Claro, a Oi, a Vivo e a TIM é que quebraram esse sigilo pra gente, e aí nós, a partir daquele momento ali, a gente derrubou a milícia digital, que tanto, né, se falavam na época que era quase que impossível isso. Não tem nada impossível para você, né? Já percebi. Não o que é impossível para o Frota? Não é que não não, tem impossível. não só político. Aproveitando o gancho, o que é impossível para ti? Tudo que você quer, você consegue, já reparou? Às vezes não. Às vezes não consigo, mas eu mudo a rota. Eu sou um cara volátil. Entendeu? Eu mudo a rota. E o que você preza? Eu vou aqui. O que é aquele lugar que você não mexe jamais? O que você preza? Aquele ponto que você muda a rota, você é volátil, mas aqui, ó, jamais eu vou mexer. O que é? Não tem. Uau! Não tem. Eu sou capaz de mexer em tudo a todo momento, né? Não, mas o que você preza? Aquilo que não, o que eu é prezo inegociável. É a minha família. Eu prezo a minha família. Mas eu tive 5 casamentos. Sim. Né? Então, eu não posso te falar que, sabe, eu não sei como é que é amanhã, depois. E o que é coragem para você, Alexandre Frota? Coragem? Coragem é, ser o Alexandre Frota, né? Tem que ter muita coragem para ser o Alexandre Frota, né? É verdade. Amado por muitos, odiado por muitos e respeitado por todos. Eu acho que, independente disso, né? Eu ando na rua aí sozinho, não ouço não tem um hater. Os haters do Twitter, os lutadores digitais na rua, corre todo mundo. Não vejo um assim, sabe, me apontando o dedo, nem nada. E, cara, eu falo, ninguém tem que gostar de mim, a não ser meus filhos e minha esposa. O resto tá tudo... Não. O resto, dá um presente pra tu, ó. Tudo certo. É aqui do nosso podcast, da Salsa. Salsa. O que é a Salsa? É uma patrocinadora desse podcast, Na Trilha da Coragem. É uma empresa brasileira de beachwear. Beachwear? Beachwear. Ah, é? E aí eles escolheram para você um produto que é feito com tecidos brasileiros, é tudo exclusivo, tem loja em vários shoppings. Beachwear. Ó, um sungão, mano. Bonito ainda. Escolheram colorido. De acordo com você. Eles pegaram uma coisa que eu achavam que você ia gosto de gostar. coisas coloridas mesmo, assim. Que aí você chega, nunca passa despercebido. É mesmo. A Ana Beatriz, que é a estilista da marca, ela escolhe certo. Tem que ser assim. Eu sempre gostei de chegar nos lugares assim e não passar despercebido. É mesmo? Sempre gostei. Na hora de escolher uma peça, uma roupa, uma coisa, você já mas, bacana. Agora não, né? Agora eu quando eu fiz 50 anos, eu fiquei com a calça jeans e eu tenho 100 camisetas dessa. Pretas? Preta. Igual o dono da Apple. A branca eu tenho umas 20. É mesmo? E aí, raramente você vai me ver com outra... De paletó? Não, paletó é porque eu sou obrigado a usar. Mas num casamento, aí você vai com Não, eu não vou a casamento. Não vai? Não, eu casei 5 vezes e não quero ir a casamento nenhum. Pode botar onde você quiser no chão. Quero ir a casamento, eu acho chato pra cacete. É mesmo? Casamento, ir lá, se vestir, aquela parada toda, ficar lá. Batizado? Batizado. Eu não vou a batizado, casamento, não vou a enterro. É acho mesmo? Isso chato demais, entendeu?
Acho chato, acho chato. É um negócio chato. Pô, os caras me encontram, eu vou me preparar pro casamento, porque esse final de semana eu não vou assistir o Corinthians e Flamengo, porque eu vou ao casamento. Porra, meu irmão. Dá um tempo, entendeu? Eu vou ao casamento, não, do casamento do meu amigo, da minha comadre, sabe? Eu não vou e festa, tu vai? Só nas que eu gosto. Ah, tá. Eu gosto muito do público gay, né? Adoro. Então eu continuo frequentando as baladas LGBT, né? A High Club na Casa Verde. Eu gosto. É o tipo de som que eu gosto, é o som tribal, né? Tribal House. Eu sou um cara apaixonado por música, eu sou uma enciclopédia musical, assim, desde os anos 70 até agora. Eu ouço tudo, pesquiso, gosto, tenho equipamento em casa, eu fico ouvindo. É mesmo? Adoro. E os seus meninos também já gostam? Você mostra? Não, o Enzo gosta do como é que é o nome? Felipe Ret, Trap. Trap Music. Eu gosto muito também. Eu fui fazer uma viagem sentimental com ele. Eu peguei, botei ele no carro e falei, nós vamos passar nas férias. Falei, nós vamos passar uma semana, mas sem mãe, sem Bela, sem ninguém. É só eu e você. Maneiro. Nós vamos passar uma semana no Rio de Janeiro. Eu vou te mostrar o Rio que eu conheço. Maneiríssimo! Entendeu? E aí eu levei gravou ele... isso aí? Não, tem registro? Fotografamos, temos registro. Aí levei ele em vários lugares. Que você ia quando era jovem. Mas lugares que as pessoas não costumam frequentar. Levei nas praias, a galera. E eu fui encontrando aquela galera toda dos anos 80, 90. Os caras falando, meu irmão, teu pai, não sei o quê. Contava as histórias pra ele, levei ele no Pão de Açúcar. Enfim, fiz uma viagem com ele assim. E quando eu entrei no carro, ele falou, pô, posso botar aí um trap? Aí eu falei, pode, nem sabia o que era o trap. Aí ele botou. E eu gostei da levada, das letras dos moleques, sabe? Achei demais o L7 e mais um monte de gente. E aí eu vi que durante a viagem ele dormiu e eu continuei, eu fui de carro com ele. Tu continuou ouvindo a música no estilo? Eu continuei ouvindo, me amarrei. E aí teve uma música específica que tinha a participação do Falcão, ex-Rapa, com um cara chamado Felipe Ret, que é hoje o maior artista que famoso. Tem, né, de trap, né? E aí, quando chegou no Rio, e aí a gente conversando, e um dia na praia, falei, meu irmão, quer saber? Aí mandei um direct pro Felipe Ret. Aí o Felipe, qual é, paizão? Nem acredito que tu tá me chamando, Frota. Caralho, eu sou o maior fã teu, não sei o que, coisa e tal. Falei, meu irmão, tô te chamando porque meu filho é muito fã teu, não sei o que, coisa e tal. Papapá, ele queria te conhecer. Porra, cola aqui em casa hoje, 3 horas da tarde, não sei o que, coisa e tal. Juro por Deus. Aí você da praia foi pra casa do Aí do da Felipe. praia a gente tomou banho, almoçou e aí eu fui pra casa do Felipe, que é nas Laranjeiras. Aí recebeu a gente super bem. O Enzo ficou assim, né? Claro. O Enzo não se mexia, não falava. Né? Aí, tirou foto? Tirou foto. Nesse dia ele tirou foto, que ele não tira normalmente. Nesse dia tirou foto. E aí, pá, entendeu? Conheci o cara, pô, ficou lá com ele, trocou uma bolado, ideia, né? Entendeu? E aí, pô, foi legal pra caramba, entendeu? E qual a música da sua vida? Qual a música que você mais gosta? Umas 3, vai. Pô. É o maior especialista em música. Caraca. Qual que você se apaixonou? É a música tua com a Fabi? Alguma coisa, alguma referência? Cara, eu gosto de muita coisa, né? Eu gosto... Como é grande o meu amor, Roberto Carlos. Por você, E eu boto nos vídeos que eu faço com a Bela, eu boto o Mundo Bita cantando. Mundo Bita. Que eles têm essa versão que eu adoro. Eu gosto muito do Roberto Carlos. Porra, eu gosto de... é muito louco, né? Eu vou do Neguinho da Beija-Flor, Negra Ângela, até Axl Rose, entendeu? Que legal. Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses, Led Zeppelin, Silverchair, Fate No More. Eu gosto muito das músicas dos anos 70, né? Então, assim, We Are Family, KC and the Sunshine Band, eu gosto muito.
Nossa, tem assim, se você me perguntar, ouço Dalton, outro dia eu estava ouvindo Dalton, Dalton. adoro. Cuida bem de mim. Da novela das 8, lembra? Sol de Verão. É isso, cuida Lembrei. bem de mim. Aí eu estava ouvindo Nico Rezende. Nico Rezende, nossa. Gosto de ouvir Nico Rezende, gosto de ouvir Placa Luminosa. Nossa, eu adorava Sandra Placa de Sá. Nossa. Tudo que o Michael Sullivan e Paulo Massadas fizeram, eu adoro. Eu já estava na televisão trabalhando nessa época. Sandra de Sá, Solidão, eu adoro. Solidão. Acho, porra, uma obra-prima, sabe? Acho muito bacana. Aí eu ouço bastante coisa assim. Esses dias eu... O Roberto Carlos sabe que você é fã dele? Sabe, eu tenho uma passagem com o Roberto Carlos que eu vou te contar que é incrível. Dá tempo? Claro. Se não desse, daria agora. Então tá. Você sabe que o Chacrinha foi meu padrinho de casamento, Sim. né? E, porra, da casamento com a Cláudia Raia. Com a Cláudia Raia enfim. E numa noite, eu tava voltando, tinha ido assistir uma peça de teatro com ela. Quando eu liguei o rádio do carro, quando eu comecei a ouvir assim, e hoje um dos maiores apresentadores, eu falei, é o Chacrinha. Morreu, Cláudio. Aí falou que era ele que tinha morrido. Aí eu peguei e fui. Ele já estava ruim, lembra? Que o João Kleber. Doentinho. O João Kleber já substituía ele. E aí eu tinha feito, inclusive, um dos últimos programas com ele. E com o João Kleber junto. Ele apresentou em dupla com o João, que ele não aguentava ficar muito tempo, né? E eu sempre fui muito amigo da família, do Leleco e tudo. E aí eu fui para casa dele, para Barra da Tijuca. Dali, eu nem fui para casa. E quando eu cheguei lá, a gente chegou lá, tava a nata da música popular brasileira e todo mundo que você puder imaginar. A Rede Globo inteira. Imagino. E aí eu entrei, aquela situação toda e tudo, e aí eu fui até o quarto, onde estava o Chacrinha na cama. E fiquei ali, né, um tempo olhando para ele. Tinha algumas pessoas, Erasmo Carlos, tinha uma galera. E aí, em determinado momento, a dona Florinda e o Leleco... Meu filho. Falaram, eu queria pedir para vocês saírem agora, vamos colocar o meu pai no caixão e tudo. Eles estavam de roupa. E aí as pessoas saíram, e quando eu fui sair, o Leleco falou, não, Frota, fica aí. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei, entraram lá aquelas pessoas da funerária, os funcionários, a dona Florinda, ele, vamos ajudar a botar no caixão. E aí eu falei, tá, vamos ajudar a botar no caixão. E aí quando eu caminho para cá, do fundo do quarto surge o Roberto Carlos. Ele estava dentro do quarto, só que no fundo, parado. Eu não tinha visto, ele estava no escuro. E aí o Roberto veio na direção. Que loucura! Foi a primeira vez que eu vi o Roberto, apesar de ter vivido os áureos anos da TV Globo e ser fã dele, foi a primeira vez que eu dei de cara com o Roberto Carlos, assim, né? Eu falei, caraca, mano, Roberto Carlos. E aí o Roberto, eu e mais os funcionários, o Leleco, ajudamos a colocar, né? Mas foi a primeira vez que eu vi. Mas eu gosto de muita coisa, eu sou um cara muito eclético, eu gosto de... Nossa, eu vivi muito o axé, Chiclete com Banana, Asa de Águia, Daniela Mercury... Beto Barbosa. Beto Barbosa, adoro Beto Barbosa, sabe? Eu gosto, eu acho que música é uma das maiores emoções que você pode ter. A música, ela mexe com tudo, e a música, ela serve para tudo, para o teatro, para o cinema, para a novela. Sabe? Sem música e sem amigo, acho que a gente não vai muito longe, não. Quando eu fazia as novelas, Carla, eu pirava às vezes, assim, sabe? Eu olhava o texto e olhava o meu papel e falava, puta, isso tem cara da Marina. Sério? Você já associava uma música? Aí eu ligava pro Roberto Talma, pro diretor, e já sugeria. Assim, cara, porra, eu tô lendo essa cena aqui, eu e a Silvia Pfeiffer. Porra, cara, isso tem cara de Marina. Aí o Talma perguntava, mas que música da Marina? Eu falava, pô, isso aqui é Veneno, não me deixe que eu tenho veneno. Pô, tu já imaginou essa música na cena, Tom? Ele falou, porra, vou falar com o Mariozinho Rocha, que era o diretor musical da Globo. Porra, aí passava. Aí, gravação. Capítulo tal, Frota, Silvia Pfeiffer, não sei o quê. Vamos lá, capítulo... Aí, Talma dirigindo, as pessoas dirigindo, daqui a pouco Talma falava assim, vamos fazer o seguinte, para dar um clima antes, vamos soltar a música, não sei o quê, coisa e tal. Aí, soltou Veneno. Tô te dando esse como exemplo. Aí, falei, caramba, música. E ajuda você a entrar no personagem. Aí, depois, quando acabou a gravação, aí eu falei, pô...
soltou a música Veneno, ele falou, já tá na trilha. Caraca! Já tá na trilha. Agora eu vou fazer uma coisa. Você se imagina quando. Vou fazer um. Que música que você gostaria de ser lembrado? Quando você tiver partido para uma melhor? Qual música? É. Uma vez Flamengo. Eu sou sempre flamenguista Flamengo, também, então tá bom. Flamengo Sempre eu hei de ser. É meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Ah, muito bom! Eu vou aproveitar esse gancho para te fazer uma coisa que eu faço sempre no podcast. Tá bom. Eu trago aqui esse... Cartomante. Não é uma cartomante, porque isso aqui são lâminas. Aí eu tô com o braço quebrado. Tá bom. Que traz uma mensagem. Uma mensagem. Foi uma ideia de um amigo meu, que ele gosta dessas coisas, e eu comprei e funciona bem, sabia? Trazem mensagens bacanas pra gente encerrar. Ó, só antes de você começar. Vai. Quando eu fiz agora Quando eu fiz o documentário da revista G, eu contei pra eles uma coisa que a diretora amou. O quê? A diretora amou. Eu falei pra ela, todas as revistas que eu fiz tinha uma trilha musical escolhida por mim. Uhum. E eu sempre trabalhei a revista G com Pet Shop Boys ou com Madonna. Entendeu? E às vezes com o George Michael. Maneiro. Dá mó clima, né? Elas ficaram assim, olhando. Né? Eu fiz agora recente... Né? Quando que vai ao ar? Dia 14 de abril. Tá lá, não, dia 12. Agora. Porque ela já saiu, mas eu fiz uma capa agora bem bacana, de uma revista legal pra caramba. E fui fotografar, e aí eu cheguei já cheguei com Chris Isaac. Sabe? Não. Não se conhece Chris Isaac? Não. É legal, procura aí depois, vê se tu coloca aqui o Chris Isaac. Já cheguei com a música. Ah, é? E aí o ensaio inteiro já foi rolou, com aquela trilha. Com essa trilha. Entendeu? Eu você adoro. É um cara musical, eu adoro, não sabia. Mas eu adoro fazer você trabalhar a cena com a trilha. Com a trilha. Porque dá um puta de um clima. Você tem toda entendeu? razão, porque é pra isso, já dá um complemento. E você né? já edita em cima também, né? Aí tem que ser um bom editor, né? E aí vem uma briguinha com a emissora, né? Porque por causa de direitos autorais. ECAD, Isso sempre foi um problema que eu tive nas minhas matérias. Imagino. Entendeu? Imagino. Direitos autorais musicais, porque eu musicava a matéria inteira, né? Com várias Você sabe músicas. que podcast não pode botar música, não, sabia? Não. Você podia mudar essa lei aí, né? Porque se você botar também, você tá lascado. Eles cortam. Eles cortam, exatamente. Mesmo que seja um pouquinho. Não, um pouquinho deixa. Um pouquinho nosso aqui né? vai ficar, mas eu também já tive vontade, já trouxe cantores, artistas, e aí só se for da autoria da pessoa. Entendi. Aí tudo bem. Então era isso que eu queria te contar certo. aqui. E tem outro documentário também que você falou que deu entrevista para sair da Daniela, da Daniela Pérez, mas né? esse já saiu há muito tempo. Foi com a direção da Tatiana Issa, da brilhante Tatiana que você deu um depoimento. Contei uma história. Porque você estava envolvido naquela época com toda aquela cena. Eu vou te falar, você não viu? Não. Você é uma das poucas pessoas, Carla, que não viu. Você tem que ver. Não sei se vai te deixar agoniada. Então eu tenho uma questão para te dizer. Eu que vivi, para você ter uma ideia, eu não sabia de muita coisa. O primeiro episódio me deu uma crise de ansiedade. Eu levantei, abri a porta de casa porque eu fiquei com falta de ar e eu fiquei muito agoniado, porque eu não sabia de muita coisa. Muita coisa eu sabia, mas muita coisa eu não sabia. Você descobriu na época as maldades que tinham. Eu descobri na hora assistindo o documentário. São 5 episódios, é brilhante, é brilhante. Aliás, segundo o Raul Gazola, o Guilherme de Pádua morreu recentemente, né? O assassino dela. Depois que viu os episódios. Ele acha que ele ficou agoniado com aquilo e aquilo levou ele à morte, porque é muito pesado. É muito pesado. É assim, é brilhante, é uma obra... Mas ela não economiza na sinceridade, mas assim, para quem tem... Eu fiquei agoniado. Eu que vivi a parada, eu fiquei agoniado. Eu já conversei com várias pessoas e várias pessoas falam para mim, caramba, cara, eu tive que assistir um por dia pra aguentar. Me refazer, porque eu assisti os 5 de uma vez só, eu maratonei, né? Mas
Puxado. É puxado. É puxado porque é uma história que você... É muita maldade envolvida, né? É uma história que você né? fala, puta, eu não acredito, entendeu? Né? Não acredito. O cara matar a mulher, vai na delegacia, abraça o Gazola Sim, e fala pro Gazola... Chora junto e fala, porra, eu tô aqui pra te ajudar. Vê o que eu posso fazer. Depois é comprovado, né? Só pra quem não acompanhou, é comprovado. E ele vai com o carro, né? O carro do momento do assassinato, ele vai pra delegacia. Com ele? Com ele, só que com a placa normal. A única testemunha, que é um advogado que hoje já faleceu, ele passa na hora, vê o carro, fotografa o carro e... Fotografa? Não lembro. Não tinha celular com máquina na época. Mas enfim, ele guarda aquele carro para ele e ele vê a Paula em um vulto, né? Caramba. E ele vai à delegacia na Barra e ele fala do carro. Ele fala do carro na delegacia. Que louco. Vai vendo isso. Só para ele vai lá e conta que ele viu um vulto no lugar com carro tal, não sei o quê. Quando ele vai sair da delegacia, ele vê o carro. Aí ele fala... Aí ele voltou, ele foi lá dentro, chamou o delegado e falou, mas o carro tá aqui. Aí ele foi lá, só que aí o delegado falou, pô, mas a placa é outra que você me deu. Aí ele falou, não, mas esse é o carro, mas a placa é outra. Aí o delegado... Pulga atrás da orelha. Rasuraram, né? Fizeram uma modificaçãozinha. Uma modificação na placa com fita crepe, com fita isolante. Aí o delegado ficou quieto, mandou chamar o Guilherme. Começou a investigar, Mandou chamar o Guilherme. Foi a primeira vez que o Guilherme vai para a delegacia, entendeu? E aí dá de cara ainda com o Gazola na delegacia, abraça o Gazola e beija o Gazola. Sacou? Que puxado. Entendeu? E era ator, a mesma profissão dele, né? O delegado chama ele para a sala. Ele estava na delegacia. Você acredita em vida após a morte? Você acredita em punição depois que a pessoa morre? Não, punição não. Não acredito em punição nenhuma. Eu não acredito em punição. Nesse caso desse moço Guilherme de Pádua? Não, eu não acredito em punição. Eu não acredito em nada. Só morrendo para ver. Isso é verdade, entendeu? Né? Não dá para... É verdade, gostei. Eu não sei nem... Eu não acredito em nada. Eu acredito nessa vida aqui. Eu acredito nisso que está aqui agora. No que está rolando. No que está rolando. Negócio de, porra, sabe... Ficar conjecturando. Eu tenho um amigo meu que ficou louco com isso. Ele começou a ler na internet sobre isso. Hoje tu senta para conversar com ele e é só esse tipo de coisa. Não, porque o sol é irmão da lua e porque nós vamos voltar amanhã, porque você é um mato e o orvalho que cai é a lágrima e que você é a vida. Eu não parei com essa coisa. Eu não... Não, calma. Eu vivo isso, cara, entendeu? Eu gosto de viver a realidade. Tanantã, tantã. O que veio? Eu posso ver? Deve, ué. Isso aqui não é nada... Essência. Essência. Dentro do seu coração, uma força inabalável. Um ser divino que reconhece todas as possibilidades de expansão. Ouça sua voz interior e deixe-se guiar pela liberdade de ser quem você é. Olha que carta que eu tirei. Sempre é assim, né, Rafa? É verdade. Impressionante. Impressionante. Eu também fico impressionada, mas é a sua cara. Eu estou impressionado. Estou impressionado com essa carta aqui, gente. Fico feliz. Pô, se falasse, não dá para acreditar, né? Definir é o Frota, né? Caraca, essência. Muito bom. Frota, eu tenho só que te agradecer. Eu te convidei, você aceitou de pronto. Na hora. Na hora. Nunca aconteceu isso, nem com amigos... Meu filho, nem quando eu chamei. Pedido seu, eu não nego. Eu fiquei muito honrada, muito feliz. E isso só comprova mesmo que eu falei quando eu te convidei, que você ajudou muita gente. Eu presenciei, eu vi, eu vejo, porque muitas vezes as pessoas não percebem o que está por trás, né? As camadas que tem por trás, só veem o que as pessoas querem vender daquela pessoa. E eu não compro coisa que queiram me vender. Eu sempre vou atrás do que eu tenho como impressão da pessoa. E eu sempre vi em você, o que até falou aqui, ó. É um ser divino. Sempre vi. Mas, Carla, eu não podia negar de vir aqui trocar essa ideia contigo, porque você também fez parte de um momento da minha vida, que foi ali na Record, num programa importante, onde eu conseguia realizar várias loucuras na minha cabeça. E que você e Freneli mais se viravam nos 30 para poder
Viabilizar. Viabilizar. Porque era as passagem, loucuras que ele inventava. Era avião, era hotel, era alimentação, era diária, Sim. era não sei o quê, era equipe, e o editor, o Frota só quer gravar com o mesmo câmera sempre, ele quer que o câmera viaje com ele, e não sei mais o que, papapá. E eu lembro que vocês se arrumavam, porque a coisa dava certo também, Sim. né? Eram matérias bacanas, e aí vocês se arrumavam, né? Então, era um negócio, e eu acho que o trabalho de produtor é um negócio de extrema importância. Obrigada, também Entendeu? acho. É de Obrigada. extrema importância, porque o artista, o cantor, o diretor, o ator, a atriz, ninguém vai brilhar se não tiver o produtor. Concordo. Eu fico Você grata de entendeu? ouvir isso, porque agora eu já dou bastante entrevista, já tenho muitas vezes em que eu vou em emissoras, eu já facilito a vida do produtor, porque eu sei o quanto ele ralou. Você entendeu? Eu já aviso, estou chegando, já Produtor. faço. Porque o produtor só existe a gente falando. A gente você só está... existe porque o produtor, ele produz a parada que você inventou, Marcou criou. tudo para estar todo mundo ali a postos, entendeu? né? Então, quem fico não feliz. conhece a vida, quem chega, liga uma televisão, vê um programa, vê um capítulo de uma novela, não sabe o que é o produtor, a produtora. E no entendeu? jornalismo, muitas vezes também, o produtor, que às vezes chegou a pessoa na frente do microfone, eu apurei. Quem apurou foi o produtor, quem ralou foi o produtor. Então, né? eu acho que a gente tem que valorizar muito, sabe? O trabalho de produção, né? Porque produção é você, a primeira coisa que você tem que, se tu for um dia fazer um curso de produção, acho que a primeira pergunta tem que ser assim: você gosta de problema? É bem isso, né, Rafael? Não, eu não gosto de problema. Então você não pode ser produtor. Sinto muito, vai procurar outra coisa na vida. Igual porque você tem que gostar de problema. Sim. Sabe? Porque é problema de todo lado. Todo jeito, Eu lembro que o Talma uma vez me chamou assim, tava o Talma, o Denis Carvalho, o diretor, eles me chamaram e falaram assim, o Talma abriu uma gaveta, aí pegou assim, 5 comprimidos. Aí ele fez assim, ó. Mário Gomes, Vera Fischer, Silvia Pfeiffer, Alexandre Frota, esses dois aqui, ó. Tá? Sim. Proporcional, né? Porra, vocês me enlouquecem. Se não fosse a produção, eu não sei o que eu teria feito já com vocês. Porque, porra, entendeu? Vocês são o protagonista da novela, aí o Frota grava segunda, quinta e sexta. A Silvia grava terça e quarta. E como é que eu vou botar os dois como casal? Entendeu? E aí, porra, é uma loucura. Aí o Mário não grava sábado porque quer ir à praia. Aí a outra, porra, não grava porque brigou com a namorada e aí perigosa perua. Brigou com a namorada e brigou com o namorado, tá com crise existencial, o horário dela é 10 horas da manhã na Globo pra gravar, a gente liga pra ela 10 horas e fala, não vou, só vou chegar às 3 da tarde. Porra, mais 3 da tarde tem o avião do Mário que vai sair. O Mário, caraca. E a produção que E aí lute. fala, só o produtor pra aguentar vocês e botar. Mas mesmo assim, esses comprimidos aqui eu tomo hoje por culpa de vocês. Olha, Frota, obrigada. Obrigada. Eu sou muito sua fã, de verdade. Obrigado, fico muito cara, grata. obrigado. Eu desejo que você faça muito mais pelas pessoas e seja reconhecido por isso, que é o que você espera hoje, né? Eu nem espero mais ser reconhecido. Não. Eu acho que a minha missão é ter que fazer. Eu acho que gratidão é uma palavra que ela se dissolveu nesse mundo atual que a gente Não, eu vive. sou muito grata, para. Claro, tem exceções, mas hoje, na vida que a gente tem, muita gente esquece tudo que você fez, muita gente não dá valor pro que você fez, então eu não espero nada de ninguém, eu não espero obrigado, entendeu? Eu faço e Ele fica até sem graça quando a gente agradece, não é verdade? Ele fala, isso. Nossa, que surpresa. Nem sei, uma surpresa. Você nem sabe. Não, mas é isso que é legal, eu procuro preservar as coisas boas ao meu redor e acho que é isso que a gente leva da vida. Valeu? Valeu! Leva sua sunga. Puta, adorei essa sunga. Tchau, valeu, gente. Vou até a próxima. Ela no Rio Escreve de Janeiro. aqui Rio de Janeiro aí. E depois vai ao Maracanã ver o Flamengo ganhar mais uma. É verdade. Só não vou de sunga no Maracanã, mas vou. Se fosse vermelho e preto, eu ia. É verdade. Obrigada. Assistam, curtam. Vão aqui embaixo, comentem. Depois vocês nos contem o que vocês acharam desse papo. Valeu.